Eu sou a professora Maria Aparecida e nesse vídeo nós iremos corrigir os exercícios sobre fungos para as turmas do terceiro ano do ensino médio. Eu tinha deixado para vocês no vídeo sobre fungos uma lista de exercícios de 1 a 9 sobre fungos. Espero que vocês tenham feito, que tenha sido fácil. Então vamos corrigir. Primeiro exercício. Para nenhum povo da antiguidade, por mais que consumissem a cerveja, ela foi tão significativa e importante como para os egípcios. Entre eles, além de uma função litúrgica determinada no banquete oferecido aos mortos ilustres, a cerveja era a bebida nacional. As mulheres que fabricavam a cerveja tornavam-se sacerdotisas. Tal era a importância dessa bebida, digna de ser oferecida como libação aos deuses. Esse é um texto de Vida Biblioteca Como Fazer Cerveja, de 1985. Ainda que a cerveja seja fabricada há milhares de anos, a essência de sua produção continua a mesma. Com base nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a cerveja é originada a partir da fermentação de cereais por meio de... Então, a resposta correta é fungos microscópicos, liberando álcool etílico e gás carbônico. Então, é através da fermentação dos fungos. 2. A produção de álcool combustível a partir do açúcar da cana está diretamente relacionada a quais processos metabólicos de micro-organismos abaixo relacionados. Então, essa é a letra B, fermentação. No exercício 3, alguns livros do ensino médio definem uma espécie biológica como um grupo de populações naturais, cujos membros podem cruzar naturalmente uns com os outros e produzir descendentes férteis, mas não podem cruzar com membros de outros grupos semelhantes. Considere as seguintes espécies: Siphonops paulensis, que é a cobra cega, anfíbio que vive em galerias cavadas na terra, Mycobacterium tuberculosis, é o bacilo de Koch, causador da tuberculose, Schistossoma mansoni, verme causador da esquistossomose ou barriga d'água, Canoparmelia texana, líquen comumente encontrado sobre o tronco de algumas árvores em zonas urbanas. Letra A. Dentre as espécies listadas, em duas delas teríamos dificuldades em aplicar a definição de espécie. Quais são elas? Mycobacterium tuberculosis e Canoparmelia texana. Para cada uma das espécies que você indicou, apresente as razões que dificultam a aplicação da definição biológica da espécie. Mycobacterium tuberculosis se reproduz por bipartição ou cisparidade. Processo assexuado. Não realiza cruzamento originando descendência fértil. A Canoparmelia texana não é exatamente uma espécie, mas sim uma associação de duas espécies, um fungo e uma alga, que juntos formam os líquens. Então, a resposta da letra A ficou Mycobacterium tuberculosis e Canoparmelia texana, e na letra B, a Canoparmelia texana não é uma espécie distinta, e sim a união de duas espécies, que é o fungo e a alga. 4. Até há algum tempo, considerava-se que os fungos e bactérias pertenciam ao reino vegetal. Com o reconhecimento das diferenças entre os eucariotos e procariotos, as bactérias foram separadas, mas os fungos permaneceram incluídos no reino vegetal. Mais recentemente, porém, tornou-se claro que os organismos agrupados como fungos definitivamente não são plantas. Letra A. Apresente uma característica comum às bactérias e fungos que permitiu considerá-las como plantas. Então, a resposta correta é a presença da parede celular. Letra B. Apresente uma característica das bactérias que demonstra serem elas pertencentes a outro reino. Qual é esse reino? A resposta são organismos procariontes pertencentes ao reino Monera. Letra C. Cite duas características das plantas que não são encontradas nos fungos. Então, é a presença de cloroplastos
a capacidade de realizar fotossíntese e a presença de tecidos organizados. 5. Considerando os grandes grupos de organismos vivos no planeta, bactérias, protistas, fungos, animais e plantas, em quantos deles existem seres clorofilados e fotossintetizantes? Então, a resposta correta é a letra C, 3. Então, nós sabemos que as plantas fazem fotossíntese, as algas protistas fazem fotossíntese e algumas espécies de bactérias fazem fotossíntese. Então, a letra C, porque animais e fungos não fazem fotossíntese. 6. Considere os procedimentos. 1. A produção de bebidas alcoólicas. 2. A produção de açúcar a partir da cana. 3. O cultivo de plantas leguminosas para aumentar a fertilidade do solo. Os micro-organismos atuam em... Então, a resposta correta é a letra D. 1 e 3. Então, ele está perguntando, os micro-organismos atuam em 1. A produção de bebidas alcoólicas e 3. O cultivo de plantas leguminosas para aumentar a fertilidade do solo. Veja bem, o 1, ele está falando de fungos que são fermentadores, como Saccharomyces cerevisiae. E no caso do 3, são bactérias que conseguem fixar, absorver o nitrogênio do ar. Então, a 1 são fungos, a 3 bactérias. Então, a resposta correta é a letra D. 7. Faça a correlação entre as doenças humanas apresentadas na coluna A com os agentes causadores descritos na coluna B. Coluna A, B1, candidíase, plateuminto. 2, ancilostomíase e protozoário. 3, esquistossomose, fungo. 4, toxoplasmose, bactéria. 5, tuberculose e nematódio. E aí vocês teriam que assinalar a alternativa que apresenta a correlação correta. Essa seria a letra B. 1C, 2E, 3A, 4B, 5D. Então, essa seria a correta, a letra B. 8. Nutrição heterótrofa é aquela feita por organismos incapazes de sintetizar compostos orgânicos a partir de inorgânicos. Assinale abaixo a resposta em que todos os componentes são heterótrofos. Então, nessa questão seria a letra B, porque animais, fungos e a grande maioria das bactérias não são capazes de fazer fotossíntese. 9. O fermento biológico usado na fabricação de pães provoca o aumento do volume da massa, como consequência da produção de gás carbônico a partir de água acrescentada à massa do pão, gás carbônico a partir da fermentação do açúcar acrescentado à massa do pão. Letra C. Gás oxigênio a partir da fermentação do amido existente na farinha do pão. Letra D. Gás nitrogênio a partir da fermentação do açúcar acrescentado à massa do pão. Letra E. Gás oxigênio a partir da respiração do açúcar acrescentado à massa do pão. Então, essa questão, a correta seria a letra B. O gás carbônico a partir da fermentação do açúcar acrescentado à massa do pão. Isso porque vocês sabem que na massa do pão vai fermento biológico à base de fungos. Ele reage na presença do açúcar e libera o álcool e o gás carbônico. O gás carbônico faz a massa crescer e o álcool evapora. Então, a letra correta é a letra B. Bom, pessoal, essa foi a nossa correção sobre fungos da apostila 2 do setor A. E nesse capítulo sobre fungos vinha alga e fungos, os dois no mesmo capítulo. Mas, assim, foi melhor ter separado porque nós podemos abordar características, detalhes específicos de cada um. Qualquer dúvida, é só chamar no duvidas@conquistaanglo.com.br. E no nosso próximo vídeo, nós iremos falar sobre protozoários, suas características e protozoonoses. Pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo.